Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar sobre o novo filme de Russell Crowe, O Exorcista do Papa. Esse filme ele foi dirigido pelo Julius Avery, que é um diretor iniciante. Ele não fez muita coisa, ele é um diretor de videoclipe, né? E ele está começando a sua carreira no cinema com esse filme. No elenco não tem tantas estrelas assim, só o Russell Crowe, né, que você conhece por grandes clássicos como Uma Mente Brilhante, Gladiador, tudo isso, e ele tá nesse filme. O filme ele tenta adaptar uma das grandes histórias do padre Gabriele Amorth. Esse padre ele foi o principal exorcista do Vaticano por muitos anos. Ele foi realmente o exorcista do Papa e ele escreveu vários livros sobre isso e ele diz que ele já executou milhares de exorcismos. Ele morreu já velho, já recentemente que ele morreu, e ele dizia que muitos dos exorcismos que ele fazia não eram possessão demoníaca, eram, na verdade, distúrbios psicológicos, e pouquíssimos exorcismos que ele fez são possessão demoníaca de fato. Bem, tem umas escrituras deles, tem vários livros e tudo mais. Se você quiser procurar, é só você ir na Amazon ou em qualquer PDF da vida que você acha os relatos do padre Amorth. Mas também existe um documentário dirigido pelo William Friedkin, que é o mesmo diretor do Exorcista, chamado O Diabo e o Padre Amorth. Esse documentário, ele é bem fake, na real. Tem umas coisas toscas, assim, que é tipo o William Friedkin falando que não conseguiu filmar o maior momento de exorcismo ali, porque acabou a bateria da câmera e coisas do tipo. Tem efeitos sonoros que o Friedkin bota no filme, efeitos sonoros de banco de áudio do YouTube, inclusive. Então, não é um filme tecnicamente muito eficiente, porém, é um filme que tem bastante coisa sobre a vida do Padre Amorth. Se você quiser se aprofundar nisso, esse documentário vale a pena, tá, pessoal? Nesse filme, eu vou já dizer para vocês, eles tentam pegar essas das várias histórias do Padre Amorth e tal, e ele começa a fazer uma pegada meio invocação do mal. Isso já é um ponto muito negativo nesse filme, porque ele simplesmente quer fazer um novo Invocação do Mal genérico, né? O que consiste do Invocação do Mal? Invocação do Mal pegou uma das várias histórias lá dos Warren e tal, e ele transformou aquilo simplesmente numa franquia. Pegou cada filme com uma história e tudo mais e transformou aquilo numa franquia. Aqui eles tentam fazer exatamente a mesma coisa. Eles pegam várias histórias que o Padre Amorth tem e quer transformar isso simplesmente numa franquia. Só que eles erram feio, porque é um festival de clichê. Eles tentam fazer um monte de clichê nesse filme, um monte de situação que a gente já viu, jump scares, um monte de coisa que não adianta muita coisa nesse tipo de filme que a gente já viu. Então eles tentaram jogar sempre no seguro nesse filme. E se tratando de uma figura do Padre Amorth, poderia ser muito mais. Talvez um diretor mais experiente ele conseguisse fazer isso, mas não é só isso. O filme ele trata de um exorcismo real, né? Real dentro do universo do Padre Amorth, porque aqui também fala que o Padre Amorth ele também é tudo questão psicológica, não tem um caso real de exorcismo, e aí surge esse caso real ali dentro do universo de exorcismo. E ele tem que lidar com isso. E aí rola as cenas de exorcismo, que é uma criança e tudo mais, e aí tem muito essa pegada de O Exorcista, né?
tem muito essa pegada de Exorcista, inclusive a maquiagem, algumas cenas. Então, esse filme ele mira numa mistura de Invocação do Mal com O Exorcista, bate no liquidificador e sai essa gororoba que não tem personalidade. É um filme sem personalidade. Ele é só um monte de referência de outros filmes que a gente já viu. Mas eu vou te falar que tem coisas boas nesse filme. Por exemplo, a atuação do Russell Crowe tá muito boa. Ele tá muito fanfarrão, no automático, mas o personagem do Gabriel Amorth traz umas coisas boas, umas atuações boas nesse filme. Mas tem algumas coisas chatas, que são a questão dos clichês intermináveis desse filme, que é o seguinte: ele tem muita coisa que é o seguinte: tem toda uma teoria da conspiração gigante e tal, aí mostra que o Vaticano está escondendo alguma coisa e por milhares de anos, e aí eles só descobriram agora, e o demônio tem a ver com isso. Então aí tem toda aquela situação de dominar o mundo, né? Que tudo termina no dominar o mundo, por que não? Então tem esses clichês intermináveis que realmente incomodam no filme. Tem também algumas coisas legais nesse filme que, já disse, a atuação do Russell Crowe tá muito boa. Algumas cenas são realmente tensas, algumas cenas realmente botam uma certa tensão, um medo e tal. Então tem essas coisas boas nesse filme. Tanto que, assim, parece ser mais um filme de terror genérico, como muitos outros que foram lançados nos últimos anos, só que ele se sai melhor do que os outros. Ele acaba se saindo melhor do que os outros porque ele tem algumas situações boas, a direção é boa. Apesar do Julio Zaveri ser iniciante, ele tem uma direção boa, uma pegada boa, principalmente para terror. Então, algumas cenas, principalmente as cenas de exorcismo, são cenas que vale a pena você ver, você acompanhar e tal, porque são cenas muito boas. O que não é bom é o CGI, né? O CGI do filme é desnecessário. Tem cenas extremamente digitais, assim, que parecem saídas de um jogo de PlayStation 2. Então, é extremamente desnecessário o CGI do filme. Não precisava. Tinha cenas, inclusive, que dá para fazer por efeito prático. Por exemplo, tem algumas cenas de sangue que dava para você simplesmente jogar o sangue, mas não, eles fazem o sangue de CGI. Então, isso é uma coisa fraca nesse filme. E tem todo aquele arco do Papa descobrindo qual é o nome do demônio, essas coisas assim. E esse arco é só uma conversa fiada, são uns 20 minutos de filme que eles ficam só na conversa, então é algo muito chato, dá sono real essa parte. Mas, no geral, assim, eu dou uma nota de 0 a 10, dou ali uma nota 4 pro filme. Ele não é um filme memorável, bom, nem por curiosidade, talvez se você for simpático à história do Gabriel Amorth, talvez você queira ver esse filme, mas eu recomendo o documentário do William Friedkin, O Diabo e o Padre Amorth, que é melhor do que esse filme. Então é isso, pessoal. Recomendo, talvez não no cinema. Talvez se você tiver ali com os amigos, quando ele sair no digital, quando você estiver ali com os amigos e tal, faz uma pipoquinha e aí bota esse filme para alugar. Mas no cinema realmente não vale a pena. Tem filmes melhores para você ver do que esse. É isso, pessoal. Então, olha, deixa seu like, se inscreve no canal, me siga aí nas redes sociais, os links estão todos na descrição. E é isso, vou indo embora. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.